Mandamento maior. Então, é o roteiro 7 desse módulo 2, né? Desse nosso livro 3, Ensinos e Parábolas de Jesus, parte 2. Interpretar à luz da doutrina espírita o mandamento maior, ensinado por Jesus, né? Então, a ideia principal desse roteiro, ele coloca que quando Jesus nos ensinou, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, esse é o mandamento maior. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Logo, tudo que se faça contra o próximo, o mesmo é que fazê-lo contra Deus. Então, o princípio das ideias que a gente vai estudar essa manhã é compreender isso. Quando Jesus nos traça esse seu mandamento maior, a gente compreender a necessidade de amar a Deus e a necessidade de amar ao próximo, né? O texto evangélico, ele está em... Na verdade, esse texto evangélico aqui, ele traz esse recorte de Lucas, mas ele também está em Mateus. A gente vai ver que quando Jesus revela aos doutores da lei o mandamento maior, ele está em Mateus. Aqui ele traz o recorte de Lucas, para a gente estudar. Aqui que eu digo no estudo aprofundado da doutrina espírita, né? E o texto é esse: e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, grifo isso aí para daqui a pouco a gente comentar, e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: o que está escrito na lei? Como lês? E respondendo, ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Isso aqui é aquela introdução da parábola do bom samaritano, né, desse diálogo de Jesus com o doutor da lei. E aí a gente grifou essas passagens aí nesse texto, primeiro para colocar essa questão: um certo doutor da lei. A gente, quando estuda o Evangelho, a gente contextualiza o tempo, o local, as personagens da passagem, para a gente entender um pouco o que é que está se passando, né? Doutores da lei, vocês sabem quem são. Doutores da lei são os estudiosos da Torá, os estudiosos do Velho Testamento, os doutores do templo judaico. Então, os doutores da lei eram aqueles que pregavam para o povo o significado das escrituras. Então, os doutores da lei eram personalidades respeitadas por todo o povo, porque era como se fossem aqueles iniciados de Deus, que tinham a sabedoria e o entendimento de dizer às pessoas qual era a interpretação, o roteiro daquelas escrituras sagradas, digamos assim, né? Então, um certo doutor da lei tentando é a questão de que Jesus veio complementar a lei mosaica, mas ele era tentado, porque as pessoas questionavam se Jesus era ou se não era. O que é que tu trazes de novo? O que é que tu podes nos esclarecer? Você não é doutor da lei. Então, o que é que você nos apresenta para isso? Então, um doutor da lei, como era comum, eles questionavam o que é que Jesus diria sobre isso. O telefone de Jesus tocava muito, né? Então, é aquela história. Então, a gente, muitas vezes, é tentado também. Não que a gente seja o representante único e exclusivo do Cristo, não é isso. Mas é que a gente tem uma abordagem diferente, uma visão, sei lá, moderna, atualizada, ampliada das leis naturais. E essas leis naturais revelam, descortinam determinados véus que até então não estavam sendo abordados, né? Então, estes doutores da lei tentavam Jesus. Então, ele perguntava assim: o que é que eu faço para herdar a vida eterna?
Aí Jesus disse, não, em vez de discutir, Jesus usa um artifício pedagógico de devolver a pergunta para ele. Você quer saber? E o que é que você sabe sobre isso? O que está escrito na lei? Aí ele pergunta ao doutor da lei o que é que está escrito na lei. Aí o doutor da lei responde. E além de perguntar o que está escrito, ele vai mais, né? Ele diz, como é que você lê? Ou seja, como é que você entende? Não é só saber o que está escrito. Interprete o que está escrito, né? E respondendo, disse-lhe ele, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse, beleza, muito bem, você respondeu bem. Faça isso e viverás. Ou seja, Jesus dá o roteiro aí. Leia, entenda e aplique. Né? Então, quando Jesus diz o que está escrito, como ler, faça isso e viverás. É um pouco o que a gente diz aqui, que quando a gente lê um livro, a gente... Ótimo, mas é o primeiro passo, a gente está lendo o livro. Depois de ler, a gente entende. Depois de entender, internaliza, aplica e transforma-se. É o caminhar que Jesus está colocando aqui. Né? Quando Jesus diz, faça isso e viverás, ele diz, não fique apenas na leitura, não fique apenas no entendimento. Aplique, faça isso e viverás. Né? Então, esse é o contexto. O doutor da lei pergunta o que devo fazer para herdar a vida eterna. Ele diz, siga a lei, entenda a lei, aplique na sua vida o ensinamento da lei. Né? E que ensinamento é esse? O cristianismo é uma doutrina que se assenta em dois fundamentos. O amor a Deus e o amor ao próximo. Com um Deus imparcial, soberanamente justo, bom e misericordioso, ele fez do amor de Deus e da caridade para com o próximo a condição indeclinável da salvação, dizendo, amai a Deus sobre todas as coisas e o vosso próximo como a vós mesmos. Nisto estão toda a lei e os profetas. Não existe outra lei. Ou seja, Jesus já resume o que veio antes dele. Jesus veio há 2000 anos atrás. Esta lei que eles estudavam na época era a lei de Moisés, 1.300 anos antes de Jesus. Os profetas, entre Moisés e Jesus, entre Moisés e 600 anos, mais ou menos, antes de Jesus. Né? Então, foram 700 anos que vieram os diversos profetas que escreveram os livros que compõem o Velho Testamento. Os 39 livros que compõem o Velho Testamento. 5 de Moisés e 34 livros dos diversos profetas que compõem o Velho Testamento. Então, quando Jesus resume isso, ele diz, toda a lei e os profetas estão resumidos neste mandamento. Sobre esta crença, assentou o princípio da igualdade dos homens perante Deus e do da fraternidade universal. Esses dois mandamentos retratam uma síntese dos 10 mandamentos, recebido por Moisés no Monte Tabor. Né? Primeiro aspecto, amar a Deus sobre todas as coisas é reconhecer que Ele é o Pai, o Criador de todos os seres e de todas as coisas existentes no universo. Que devemos adorá-lo em espírito e verdade e não por manifestações de custo exterior. Amar a Deus, primeiro aspecto. Né? Segundo aspecto, amar ao próximo, como a si mesmo, define as normas de relações humanas cujo fundamento é a lei de amor. Ou seja, Jesus pega toda a lei e os profetas contidos nesses 1.300 anos de ensinamentos pedagógicos da pedagogia do Evangelho e condensa nesses dois mandamentos. Nesse mandamento de duas partes. Né? Então, se a gente for olhar num esquemazinho, a gente pode imaginar o seguinte, Jesus revela, aqui está, Jesus revela a lei de amor. Moisés revela a lei de justiça. A doutrina espírita nos traz a lei de caridade. Então, nós falamos que a doutrina espírita é a terceira revelação.
onde a primeira revelação é Moisés, lei de justiça. A segunda revelação é Jesus, lei de amor. Então, quando Moisés revela no Monte Tabor os 10 mandamentos, quais são os 10 mandamentos? Vamos voltar para as aulas de catecismo, que nós todos estudamos já há muito tempo atrás, né? Uns mais tempo do que outros, né? Eu fui convidado a sair. Você não foi convidado a continuar, não. Eu fiz uma pergunta para ele, mas meu filho, vai para casa, depois você volta. Contrariando, né? Então, os mandamentos de Moisés, o primeiro mandamento era: não terás outros deuses diante de mim. Vocês têm que entender e recordar o contexto em que Moisés revela essa lei. O contexto do judaísmo era um contexto de crenças politeístas, ou seja, as pessoas acreditavam que tudo que não fosse obra dos homens era obra de Deus. E deuses especializados. Deus de chuva, Deus do amor, Deus da caça, Deus da guerra, né? Deus dos deuses. Então, quando Moisés revela a lei de amor, a lei de justiça, o primeiro mandamento é: não terá outros deuses. Não farás de mim imagem esculpida. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E lembra-te do dia de sábado para o santificar. Ou seja, ele pega esses 4 mandamentos primeiros e fala da relação do homem daquele tempo com Deus. O Deus é um só. Né? Então você não terá outros deuses diante de mim. Não adianta ficar fazendo imagem esculpida. Tanto é que os homens criaram o bezerro de ouro para adorá-lo. Não é? Então são essas situações. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão e lembra-te do dia de sábado para o santificar. Aí é que muitas vezes nas passagens do Evangelho, Jesus é condenado pela igreja por fazer algumas atividades no dia de sábado. Então, Jesus questionava isso. Não, peraí, não é. Eu não posso fazer o bem no dia de sábado, eu vou deixar alguém morrer no dia de sábado. Então, tudo bem que isso aqui tem um significado. É você deixar um tempo para poder adorar a Deus, a poder honrar a Deus, né? E os outros 5 mandamentos de Moisés: honra a teu pai e a tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo e não cobiçarás a mulher do teu próximo. Ou seja, os 10 mandamentos, que o direito romano está muito embasado até hoje nesse princípio. E vocês vejam que aqui é o processo educativo, quando ele diz: não faça isso. Você não começa educando uma criança dizendo o que é que ela tem que fazer. Você começa educando uma criança dizendo o que ela não deve fazer. Não sai de cima da mesa, não mexa nisso, papai não quer. Então é o processo, é o processo afirmativo da lei de justiça. Depois, Jesus chega no processo pedagógico e diz: ame. Né? Então, o que é que Jesus faz? Esses 2 mandamentos retratam uma síntese dos 10 mandamentos. Então, se você pegar aqui, eu escrevi aqui, ó, amor a Deus. Vocês estão vendo aqui, tem uma chavezinha aqui, ó. O amor a Deus, ele retrata em 4 mandamentos, o primeiro ao 4. E esses 4 mandamentos, ele resume aqui: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, amor ao próximo. A relação da gente com o próximo. Os 6 últimos mandamentos, 5 ao 10. O que é que ele diz? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, ele resume toda a lei e os profetas em um só: lei de amor a Deus e ao próximo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Está lá em Mateus, capítulo 22, versículo de 37 a 40. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-vos a eles. Esta é a lei e os profetas. Ou seja, arremata colocando a regra áurea, né? Então, esta regra áurea é, segundo o preceito, amar ao próximo como a si mesmo,
resume a lei de amor fundamentada na prática da caridade. É a regra áurea da vida. É o roteiro da nossa vida. E a gente vai encontrar em Caminho, Verdade e Vida, a lição 41, quando ele diz, Emmanuel nos esclarece sobre isso, a seguinte passagem. Incontestavelmente, muitos séculos antes da vinda do Cristo, já era ensinada no mundo a regra áurea, trazida por quem? A gente já estudou isso, que Jesus é o governador do planeta Terra. Mas antes dele vieram inúmeros missionários, inúmeros profetas. Antes deles, a regra áurea foi trazida por embaixadores de sua sabedoria e misericórdia. Importa esclarecer, todavia, que semelhante princípio era transmitido com maior ou menor exemplificação de seus expositores. O que está escrito, o que você entende e como você aplica. Como é que você exemplifica o que você sabe? Né? Então, esta é a questão. É o que ele está dizendo aqui. O princípio era transmitido com maior ou menor exemplificação de seus expositores. Todos nós, se formos fazer uma redação aqui do Enem, falando sobre amar ao próximo como a si mesmo, cada um de nós vai dizer o que significa. Cada um vai dizer que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É fazer aos outros o que gostaríamos que fizesse. Isso está escrito. Como você entende? Aí a gente vai escrever e vai dizer. Agora, como você aplica? Como é que no dia a dia você vivencia amar ao próximo como a si mesmo? É o que Emmanuel está dizendo aqui. Semelhante princípio era transmitido com maior ou menor exemplificação de seus expositores. Porque existem pessoas que falam, mas existem pessoas que falam, mas não fazem. Existem pessoas que falam e fazem. E existem pessoas que não falam, mas fazem. Então, são graduações da forma de exemplificar. É como disse São Francisco de Assis aos seus discípulos, no seu leito de morte, os discípulos preocupados porque ele ia os deixar. Aí Francisco vira para eles e diz, olha, vão pregar o evangelho. Se preciso for, digam alguma coisa. Né? Então, é aquela história. Pregar o evangelho não é da boca para fora. É pelo exemplo, é pelo testemunho que você dá de estar praticando a lei de amor, de amar ao próximo como a si mesmo, de fazer aos outros o que gostaria que fizesse com você. Né? Então, estes missionários, Emmanuel relata aqui, diziam os gregos, bem antes dos romanos, não façais aos próximos o que não desejais receber dele. Afirmavam os persas, fazei como quereis que se vos faça. Declaravam os chineses, o que não desejais para vós, não façais a outrem. Recomendavam os egípcios, deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Doutrinavam os hebreus, o que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. Insistiam os romanos, a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Ou seja, gregos, persas, chineses, egípcios, hebreus, romanos conheciam a regra áurea. Aplicavam a regra áurea à sua forma, variando o grau de aplicação que eles conseguiam ensinar, conseguiam exemplificar. Com Jesus, com o Mestre, todavia, a regra áurea é a novidade divina, porque Jesus a ensinou e exemplificou, não com virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho, abnegação e amor, a claridade das praças públicas, revelando-se aos olhos da humanidade inteira. Então, Jesus aplicou a lei de amor. Jesus foi o clímax da lei divina, é a novidade divina, de exemplificar essa regra áurea. Né? Antes dele vieram vários que prepararam os caminhos. Né? Então, todos nós já conhecemos o caminho. Qual é o nosso próximo passo? É exemplificar essa regra áurea, o mandamento maior, não é? Então, o amor é a lei de atração para os seres vivos. É o amor para os seres vivos e organizados. O amor é sol divino, a irradiar-se através de todas as magnificências da alma.
Isso é o amor, não é? O amor é o sentimento superior em que se fundem e se harmonizam todas as qualidades do coração. É o coroamento das virtudes humanas, da doçura, da caridade e da bondade, nos ensina Leon Denis no livro Depois da Morte, capítulo 49. É o sentimento superior em que se fundem e se harmonizam todas as qualidades do coração. É o coroamento das virtudes humanas, da doçura, da caridade e da bondade. Ou seja, é a percepção de vários missionários que nos falam a respeito deste sentimento nobre que é o amor, não é? Amar no sentido profundo do termo é o homem ser leal, probo, consciencioso para fazer aos outros o que queira que estes lhe façam. É compreender sempre, dar de si mesmo, renunciar aos próprios caprichos e sacrificar-se para que a luz divina do verdadeiro amor resplandeça. São diversos recortes de diversas obras, de diversos pensadores, nos falando a respeito desse sentimento superior, o amor, não é? No livro que a gente estudou e terminou o capítulo ontem, Nosso Lar, não é? A gente recorta esse capítulo 18, que ele fala sobre amor, alimento das almas. Então, isso é uma peça de estudo para a gente compreender a essência do sentimento que vibra em cada um de nós. O amor é o alimento das almas. E nós somos o quê? Almas. E estamos na matéria. Quando a gente compreender isso, que corpo se alimenta de corpo, mas alma se alimenta de alma, a gente vai entender a magnitude e a beleza do sentimento de amor e o que ele pode fazer por nós, né? Então, neste capítulo 18, tem esse diálogo. André Luiz chega na casa de Lísias, que é um orientador dele, e ele vai passar um tempo morando na casa de Lísias. Então, ele diz: meu olhar indagador ia de Lísias para a senhora Laura. A senhora Laura é a mãe de Lísias, a dona da casa, a matriarca, que estava tomando conta daquela casa. Ansioso de explicações imediatas. Sorriam todos, a minha natural perplexidade. Mas a mãe de Lísias veio ao encontro de meus desejos, explicando. Isso é na hora que eles sentam à mesa para tomar uma refeição. E aí André Luiz, espírito, questionando como era essa questão do alimento no mundo espiritual, né? Aí a mãe de Lísias esclarece. Nosso irmão talvez ainda ignore que o maior sustentáculo das criaturas é justamente o amor. Você veja como é pensando de diversos conceitos, né? Nosso irmão talvez ainda ignore que o maior sustentáculo das criaturas é justamente o amor. De quando em quando recebemos em nosso lar grandes comissões de instrutores que ministram ensinamentos relativos à nutrição espiritual. Nutrição espiritual. Como é que o espírito se alimenta? Todo sistema de alimentação nas variadas esferas da vida tem no amor a base profunda. O sistema de alimentação das almas tem no amor a base profunda. O alimento físico, mesmo aqui, propriamente considerado, é simples problema da materialidade transitória, como no caso dos veículos terrestres, necessitados de colaboração de graxa e de óleo. O motor do carro, para andar, ele se alimenta de graxa e de óleo. O motor do ventilador, para girar, ele se alimenta de fluido elétrico. A alma, para vibrar, ela se alimenta de amor. O problema de alimentação nas variadas esferas da vida tem no amor a base profunda. A alma em si apenas se nutre de amor. A alma em si apenas se nutre de amor. Quanto mais nos elevamos no plano evolutivo da criação, mais extensamente conheceremos essa verdade. Quanto mais evoluído estivermos, maior a nossa compreensão e percepção do sistema de alimentação nas diversas esferas da vida, compreendendo que o amor é a base profunda de tudo isso, né? Não lhe parece que o amor divino seja o cibo do universo? O cibo é a sustentação, a alimentação. Não lhe parece que o amor de Deus é a sustentação do universo? A gente já aprendeu aqui que
a gente bebia uns com os outros e que os sóis se alimentavam de outros sóis e que as galáxias se alimentam de outras galáxias e que no começo de tudo isso está Deus. Então, não lhe parece que o amor de Deus seja a sustentação do universo, ou seja, a fonte permanente de amor que alimenta toda a cadeia, né? Um vai bebendo com o outro. Tais elucidações confortavam-me sobremaneira, percebendo minha satisfação íntima, Lísias interveio acentuando. Tudo se equilibra no amor infinito de Deus. Tudo se equilibra no amor infinito de Deus. Nosso irmão acabou de chegar da sua pedalada de casa para cá e dizia que como é bom a gente vir pedalando só quando a gente vê esse mar, essa natureza, esse sol a nos tocar, a gente já se sente bem. Porque tudo se equilibra no amor infinito de Deus. Então, todas as vezes que a gente olha para o céu e vê o céu, vê as árvores, vê a natureza, vê um pássaro voando e cantando, é a presença de Deus. Então, tudo se equilibra no amor infinito de Deus. Porque para o céu estar azul, para as plantas estarem verdes, para a gente estar respirando oxigênio, houve um trabalho bilionário de anos de arquitetos do universo construindo esta morada para todos nós, bebendo dessa natureza para que ela possa ser a previdência divina. A previdência divina, ela dá incessantemente, todas as horas. Daí a expressão poética de Jesus, por que vos inquietais com o que há de beber, com o que há de comer? Olhai os pássaros no céu, eles cantam, não juntam, não plantam e não colhem celeiros, mas mesmo assim o Pai os alimenta. Por que vos inquietais com o que há de vestir? Olhai os lírios do campo, eles não fiam e não tecem, mas nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a árvore do campo, que hoje embeleza e amanhã vai para o fogo, quanto mais a ti, homens de pouca fé. Então, essa é a expressão de Jesus nos falando da previdência divina, de que o amor de Deus é o símbolo do universo. E ele é suficiente para nos alimentar. Quando você está angustiado, você vai caminhar num parque, na beira da praia, porque você vai beber desse amor de Deus. Interessante que nós falamos agora aqui, um pouquinho, nós falamos de amor. Nós, seres humanos, entre aspas, temos conhecimento e inteligência, não, a maioria não enxerga, 80% não enxerga. Me veio agora um comentário sobre Nikola Tesla, um grande cientista, um inventor. Ele tinha um carinho pelos pássaros, que cuidava dos pombos, e tinha um pombo branco, ou uma pomba, não sei, que simbolizava muito para ele. Um pouco antes de ele morrer, esse pombo foi na janela do hotel dele. Aí ele soube, eu vou partir. Ele se comunicava com os pássaros. Aí vem aquela questão, né? O Nikola Tesla. Nikola Tesla. Você vai, uma coisa que eu não sabia. Ele tinha esse carinho, ele ia para alimentar os pombos. Ele é o inventor é o descobridor da ressonância magnética. Sim, se não fosse ele, eu não tinha esse verdadeiro, não tinha nada. Ele foi esse inventor. E nos reportamos aos indígenas, né? Que tem tudo a ele se refere à natureza. Tudo. Não é que hajam deuses, mas o respeito que eles têm até hoje pela natureza é a essência do amor. É a essência do equilíbrio de Deus, né? O que nós não conhecemos. É lógico. Por mais que nós tenhamos a tecnologia em nossas mãos, nós ainda estamos aqui, veio, todos nós, não só o espírita, mas aquele que é a mudança, ver a questão do egoísmo. Nós somos muito egoístas, muito materialistas. Então nós estamos nos esquecendo. Quando vem aqui de manhã pela palestra, olha o que está o mundo que eu faço. O que é isso? Uma harmonia, uma sintonia. Porque tudo se equilibra no amor infinito de Deus. É o equilíbrio. Nós somos amor. E nós somos a natureza. Isso. Fazemos parte disso, né? Sim. E quanto mais evolvido o ser criado, mais sutil o processo de alimentação. O verme no subsolo do planeta
nutre-se essencialmente da terra. O grande animal colhe na planta os elementos de manutenção, a exemplo da criança sugando o seio materno. O homem colhe o fruto do vegetal, transforma-o segundo a existência do paladar, que lhe é próprio, e serve-se dele à mesa do lar. Nós, outros, criaturas desencarnadas, necessitamos de substâncias suculentas tendentes à condição fluídica, e o processo será cada vez mais delicado à medida que se intensifica a ascensão individual. O que ele coloca aqui é que os espíritos desencarnados que atuam mais próximos à crosta precisam de alimentos mais suculentos se estiverem atuando mais próximos à crosta. E quanto mais evoluído for o trabalho que ele atue, mais sutil é a substância que ele necessita. O clímax da substância que ele necessita é o amor. O amor está lá em cima, da substância mais pura, né? Não esqueçamos, todavia, a questão dos veículos, acrescentou a senhora Laura, porque tudo no fundo, o verme, o animal, o homem e nós, dependemos absolutamente do amor. Todos nos movemos nele, é aquilo que você estava colocando. E sem ele, não teríamos existência. É extraordinário aduzir comovido. Não se lembra do ensino evangélico, do amai-vos uns aos outros? Prosseguiu a mãe de Lísias atenciosa. Jesus não preceituou esses princípios, objetivando tão somente os casos de caridade, nos quais todos aprenderemos, mais dia menos dia, que a prática do bem constitui simples dever. Aconselhava-nos igualmente a nos alimentarmos uns dos outros, uns aos outros, alimentarmos uns aos outros, no campo da fraternidade e da simpatia. O homem encarnado saberá mais tarde que a conversação amiga, o gesto afetuoso, a bondade recíproca, a confiança mútua, a luz da compreensão, o interesse fraternal, patrimônios que se derivam naturalmente do amor profundo, constituem sólidos alimentos para a vida em si. O homem encarnado saberá mais tarde que a conversação amiga, o gesto afetuoso, a bondade recíproca, a confiança mútua, a luz da compreensão e o interesse fraternal, patrimônios que derivam naturalmente do amor profundo, constituem sólidos alimentos para a vida em si. Por que a gente se sente bem quando a gente está numa conversação amiga? Por que a gente se sente preenchido? Por que a gente gosta quando recebe gestos afetuosos? Por que a gente se sente pleno com a bondade recíproca, a confiança mútua, a luz da compreensão e interesse fraternal? Porque isso é alimento da alma, isso é alimento do coração. Essa parte, professor, é muito importante, porque O professor faltou. No amor a si mesmo, eu sou coach do bem-estar, e eu já tive com pessoas que disseram eu não gosto de mim. Diz assim para mim. E materialmente tem muita coisa, e ontem isso me procurou e eu estou novamente tentando. Gosto de você, seus netos precisam de você. Aí essa parte da conversação recíproca, da bondade, de você se doar um pouco, nem que seja um pouco. Ao outro. Tem pessoas que dizem assim, eu não gosto de mim. Então, acontece. Como é que você amar o próximo? Se você não se ama, né? Se você... É uma escala. É um roteiro. Amar a Deus, amar ao próximo, amar a si. Você, para amar o próximo, precisa se amar. Para amar a Deus, precisa amar o próximo. Então, é um roteiro. Amar a Deus, ao próximo e a si. É um caminhar, né? Reencarnados na Terra, experimentando grandes limitações. Voltando para cá, entretanto, reconhecemos que toda a estabilidade da alegria é problema de alimentação puramente espiritual. Formam-se lares, vilas, cidades e nações em obediência a imperativos tais. Recordei instintivamente as teorias do sexo, largamente divulgadas no mundo. Mas, adivinhando-me, talvez, os pensamentos, a senhora Laura sentenciou. E ninguém diga que o fenômeno é simplesmente sexual.
O sexo é manifestação sagrada deste amor universal e divino, mas é apenas uma expressão isolada do potencial infinito. Entre os casais mais espiritualizados, o carinho e a confiança, a dedicação e o entendimento mútuos permanecem muito acima da união física reduzida entre eles, a realização transitória. E aí ela sentencia: a permuta magnética é o fator que estabelece o ritmo necessário à manifestação da harmonia. Para que se alimente a aventura, basta a presença e, às vezes, apenas a compreensão. Isso é perfeito. Estamos um pouquinho longe, né? Mas esse dizer aí é perfeito para aqueles casais. Aí eu estou colocando no meio. Tem uma durabilidade maior de tempo juntos. Né? Porque hoje em dia, como tudo Fluido, sociedade líquida. Líquida, vamos dizer, isso daí se aplica perfeitamente para aqueles casais que conseguiram transitar e passar para isso daí. Certo? É a manifestação sagrada desse amor universal e divino. Mas é apenas uma expressão isolada do potencial infinito. Então, essas pessoas que conseguiram se mantêm 30, 40, 50, 60 anos casados, eles fizeram essa transição aí. Né? Porque daí, completando, né? Entre os casais mais espiritualizados, não estou dizendo que eu e o Paulo somos mais espiritualizados, o carinho e a confiança, a dedicação e o entendimento mútuo permanecem muito acima da união física. É exatamente isso daí. Porque daí sai do campo do sexo, não vou dizer assim, porque sexo é ruim. Não é ruim. Né? Mas daí a gente sai do campo do sexo naturalmente e entra nessa parte do respeito mútuo, da dedicação, do carinho, do cuidado, né? É o amor, o alimento das almas. Então, na verdade, Rita e amigos, a gente tem que entender aqui a função do sexo. Aí é um outro seminário sobre sexo, né? A função do sexo, ela tem duas funções principais. É a perpetuação da espécie e o equilíbrio energético entre os parceiros. A primeira é fisiológica, a segunda não é. A primeira necessidade, que é a perpetuação do ser, ela necessita da fecundação do óvulo pelo espermatozoide. E isso o corpo masculino e o corpo feminino precisam atuar para que isso aconteça. Mas o equilíbrio energético entre parceiros, a permuta magnética, é o fator que estabelece o ritmo necessário à manifestação da harmonia. Então, esta harmonia e esse equilíbrio energético, quando o corpo envelhece, aí entra aquela história do geriatra, que a gente estava conversando aqui antes, a gente compreender a fisiologia humana, o ser humano, o ser espiritual, ele tem a potencialidade de canalizar os impulsos criadores da alma para outros campos, e não para o ato sexual mecânico, fisiológico. Aí você tem a permuta magnética. Você pode canalizar para uma arte, para uma pintura, para um trabalho de assistência, e você sente prazer nessa permuta magnética, que você sente alegria por fazer isso, né? Pois é. E abrange tudo, não só o sexo. Tudo. O alimento, tudo que é material. Você se sente preenchido. Quanto mais evoluindo, mais a gente vai se preenchendo do amor. Isso. Em todos os campos. Exatamente. Bom, é por aí. Valendo-se da pausa, Judite acrescentou. Judite é uma sobrinha de Dona Laura, né? Acho que não, a irmã de Lísias. Aprendemos em nosso lar que a vida terrestre se equilibra no amor, sem que a maior parte dos homens se aperceba. Almas gêmeas, almas irmãs, almas afins, constituem pares e grupos numerosos, unindo-se umas às outras, amparando-se mutuamente, conseguem equilíbrio no plano de redenção. Quando, porém, faltam companheiros, a criatura menos forte costuma sucumbir em meio da jornada. Ou seja, as almas, os pares, se equilibram, se alimentam no amor, unindo-se umas às outras, amparam-se mutuamente, conseguem equilíbrio no plano de redenção.
Quando, porém, faltam companheiros, quando uma deserda, vai-se embora, a menos forte costuma sucumbir no meio da jornada, porque não suporta, porque uma se alimenta da outra, não é? Como vê, meu amigo, objetou Lísias contente, ainda aqui é possível relembrar o evangelho do Cristo. Nem só de pão vive o homem. Quem vive de pão é o corpo. E quem vive de amor é o espírito. Então, esta é a lição do mandamento maior, né? Deus é, pois, a inteligência suprema e soberana, é único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as suas perfeições, e não pode ser diverso disso. É o Pai da humanidade, todas as nações, todos os homens são seus filhos. É o Deus em que tudo vive, move e respira, imanente em natureza e na consciência humana. Amor a Deus, a adoração a Deus, origina-se de um sentimento inato, como o da existência de Deus. A adoração consiste na elevação do pensamento a Deus. Amar a Deus é buscar o bem supremo, é reconhecer sua bondade infinita, é cumprir suas leis eternas. É o caminho de entender o que é Deus, é entender o amor a Deus, a necessidade da adoração a Deus, que origina-se de um sentimento inato, como o da existência de Deus. Deus está presente em cada um de nós e a gente sabe disso, não é? O amor ao próximo é, pois, abjurar todo sentimento de ódio, de animosidade, de rancor, de inveja, de ciúme, de vingança. Numa palavra, todo desejo e todo pensamento de prejudicar. É perdoar aos inimigos, é retribuir o mal com o bem. Aí, essa passagem culmina na pergunta do doutor da lei. Quem é meu próximo? É a parábola do bom samaritano, e o meu próximo é aquele que agiu com misericórdia, né? A gente já estudou essa parábola aqui para a gente reconhecer o nosso próximo presente nas nossas vidas em todos os momentos, não é? E hoje em dia, essa palavra, Pois não. se tornou tão, às vezes, tão legal, porque as pessoas competem tanto, quando um outro faz o bem, aí diz, ó, lá vem o bom samaritano. Não vem no sentido bíblico, da beleza, da poesia. Vem como crítica, né? Como se fosse errado ser o bom samaritano. Né? Que bom! Isso é um elogio. É um elogio. É um elogio. Não, sim, eu elogio, mas não assim como as pessoas falam sem de forma pejorativa. É porque a parábola do bom samaritano é uma narrativa que diz que Jesus ia de Jerusalém para Jericó. É uma estrada onde passava muita gente. E quando ia passando, um viajante ia passando de Jerusalém para Jericó. Aí quando ele viu, tinha um homem caído na estrada. Aí passou o sacerdote, viu e seguiu adiante. Passou o levita, viu e seguiu adiante. Passou o samaritano, viu, enxergou, parou, botou óleo nas suas feridas, o levantou, o acudiu, botou na sua monta, levou a uma hospedaria e cuidou dele. E deu dinheiro ao dono da hospedaria e disse, quando eu voltar, se houver mais necessidade, eu complemento. Quem foi o próximo daquele que estava caído na estrada? Foi o sacerdote? Foi o levita ou foi o samaritano? Foi aquele que agiu com misericórdia. Então, a passagem é essa, porque nessa estrada de Jerusalém para Jericó, passavam centenas, milhares de pessoas. Dessas centenas, milhares de pessoas, apenas 3 viram. Ele relata na parábola. 3 viram, o sacerdote, o levita e o samaritano. O sacerdote era da lei, era da lei de Deus. O levita era de uma região que também ajudava, auxiliava nos cultos religiosos, e o samaritano era tido como uma pessoa excluída da Samaria, não era uma região apartada de todos esses conceitos religiosos. Por isso que Jesus exemplifica citando o samaritano. Então, o samaritano não apenas viu, ele enxergou. Porque muitas vezes a gente vê a doença, a gente vê a dificuldade, mas a gente não enxerga. A gente apenas olha assim e passa ao largo. Ele enxergou. Ele foi lá, parou e ajudou ele. Então, aquele que agiu com misericórdia é o próximo. Então, onde é que a gente é bom samaritano?
quando a gente age com misericórdia, onde quer que a gente esteja. Quando é que a gente é bom samaritano? Quando a gente faz aos outros o que gostaríamos que fizessem a gente. Se fosse a gente que tivesse caído, o que é que a gente gostaria que alguém fizesse por nós? Que alguém nos ajudasse, nos socorresse. É a regra áurea, né? E às vezes o bem faz tão mal para as pessoas, né? Que daí elas falam, ela vem que não está caindo também. Incomoda tanta pessoa. O bem fazer, só quer ser o santo, né? o bem fazer, né? Aí, independente de onde você esteja, ou o bem que você esteja fazendo. Aí as pessoas, você só quer ser o santo, né? Quero. Eu quero. Eu quero, mas... Da empresa, né? Aí tem aquele que faz certinho, fala, Exatamente, exatamente. Não pode nem fazer o certo, né? Que está errado. Fazer o certo está errado. Bom, Isso na coisa pública, professor. Não, é de mundo. É o mandamento maior, fazemos aos outros o que queríamos que os outros nos façam, né? Então, está aqui no Evangelho de Mateus, quando Jesus revela esse mandamento. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca dos saduceus, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, aquilo que a gente comentava no começo, sempre tentando Jesus, né? Propôs-lhes esta questão. Mestre, qual o mandamento maior da lei? Referindo-se àqueles 10 mandamentos, né? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui temos o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos. Resumiu, é aquilo que a gente explicou aqui, né? E fazer aos homens tudo o que querais que eles vos façam, pois é nisto que consiste a lei e os profetas. Tratai todos os homens como quereis que eles vos tratassem. E aqui, Kardec faz o seu comentário. Amar ao próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro. A gente não pode ter um guia mais seguro a tal respeito que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros aquilo que para nós desejamos. É um guia. Tudo que a gente deve fazer para os outros é pensar. Eu gostaria que fizesse comigo. Então isso é um guia, um roteiro infalível das nossas vidas, né? Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que os que temos para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo, quando se adotarem a regra de conduta e para a base de suas instituições. Os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reine a paz e a justiça. Não mais haverá ódios nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútuas, né? Então é o princípio do que Kardec está nos explicando aqui, de estabelecer essa regra como padrão para as nossas vidas. Tudo que a gente for fazer, a gente estabelecer o crivo da nossa razão. Será que eu gostaria de receber isso que eu estou dando? Né? Então é sempre esse padrão para a gente estabelecer em relação ao nosso comportamento. E as lições 8, 9 e 10, eu não vou ler todas porque são grandes, dos espíritos Lázaro, Fenelon e Sanson, são lições grandiosas nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que tratam dessa questão do mandamento maior, né? Lázaro diz o seguinte: o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. O amor é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Então, é uma evolução. Instintos, sentimentos, instintos, sensações, sentimentos. O amor é o sentimento por excelência. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres
extingue as misérias sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece miséria da alma nem a do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como que transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Então, compreendamos que o amor resume a doutrina de Jesus inteira. É o sentimento por excelência. Os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o amor é o sentimento por excelência. Esse é o roteiro. Depois, se vocês quiserem, vocês vão lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na questão da lei de amor, né? E lá a lição 8 de Lázaro, 9 de Fénelon e 10 de Samson. Ok? E vamos concluir trazendo para vocês aqui esta carta aos Coríntios, de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, o versículo 13, que é essa obra de arte, né, que culmina esse gesto, esse símbolo, esse sentimento sublime do amor. Né? Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se eu não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é paciente, é benigno. O amor não é invejoso, não trata com leviandade, não se soberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folgam com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei também, como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Então está aí, meus irmãos, esse tratado de Paulo aos Coríntios, que nos fala da sublimidade desse sentimento que Jesus tão bem revela como seu mandamento de amor. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E a regra áurea, fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem a nós. Né? Então, que Jesus nos abençoe, que a gente possa ter compreendido esse mandamento maior. E como o doutor da lei questionou Jesus, né, tentou Jesus perguntando o que fazer para ganhar o reino dos céus, e Jesus disse o que está escrito na lei. Né? Vocês, nós, todos já sabemos. Depois Jesus pergunta, como você lê? Né? Então, como a gente interpreta? E arremata dizendo, faze isso e viverás. É o que a gente tem que fazer. Amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. E estabelecer essa regra áurea como conduta padrão nas nossas vidas. Fazer aos outros o que gostaríamos que fizesse a nós. Né? Que Jesus nos abençoe. Vamos encerrando por aqui esta manhã de estudo e elevando os nossos pensamentos